Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 30 de maio, encerramento aí do mês de maio para a nossa bolsa. Vamos aqui falar de diversos ativos, atender vários pedidos de análise, por isso eu já peço aí que você se inscreva gratuitamente aqui dentro do canal. Aqui no botão aqui embaixo tem um inscreva-se, clica aí, deixe o sininho das notificações ativado e aproveite também para solicitar análise através dos comentários aqui dessa análise de fechamento para a próxima análise de fechamento do pregão, seguindo aí os critérios que eu sempre divulgo aqui com vocês sobre a ordem de prioridade de atendimento desses pedidos de análise. Vamos ao que interessa, vamos falar aqui primeiramente aí do Ibovespa. Lembre-se de, no decorrer dessa análise, deixar seu like, seu joinha aqui, para que eu possa continuar gerando esse conteúdo de forma gratuita aqui para vocês todos os dias. Vamos lá. Seguindo então o Ibovespa, a gente teve um dia aí mal, queda de 1,09%, era aquela questão, se perdesse a mínima do pregão anterior, ele fechou em queda de 1,09% em 137.026 pontos. Ao oscilar abaixo da mínima do pregão anterior, isso confirmaria um movimento de baixo e ampliaria a chance de queda. Confirmaria o topo que foi gerado no pregão passado, no pregão de quinta-feira, e ampliaria a chance de ter um movimento para baixo, e é o que está acontecendo. Já vai enfraquecendo aos poucos essa tendência de alta de curto prazo, ficando com o contexto ali um pouco mais de uma correção, de uma lateralização. Lateralização é podendo ficar aqui nessa região aqui inteira. Mas de maneira geral, nesse momento, apresentando um viés de baixa, apontando para os próximos suportes. Novamente, aquela região dos 136.150 a 135.130 pontos. Essa faixa aqui de preço que já foi testada anteriormente. Lembrando que uma oscilação abaixo dos 134.997 pontos gera um padrão gráfico chamado de topo duplo. Esse padrão gráfico traz um significado de mudança da tendência, que aqui do gráfico diário seria a mudança da tendência de alta para uma tendência de baixa, se oscilar abaixo desse patamar aqui, 134.997. Na minha leitura, o ponto mais relevante em termos de estrutura de alta de curto prazo está aqui em 132.871, mas é fato que se oscilar abaixo do patamar já cria um cenário mais de tendência de baixa de curto prazo e ele reforça esse cenário ao quebrar a estrutura de alta, ao perder ali o 132.871. E que faz sentido acontecer algo, ou andando lateral, ou mesmo perdendo a tendência de curto prazo, fazendo uma correção da tendência de alta do semanal, de curto a médio prazo, que a semana terminou aqui com o Ibovespa apresentando queda de 0,58%, no mês ainda com alta de 1,45%, o Ibovespa aí conseguiu fechar em alta. Então seguimos dentro de uma tendência de alta em todos os prazos operacionais do Ibovespa, mas o curto prazo, vamos abrir junho apresentando um curto prazo um pouco mais fraco para o início do mês de junho, o que pode trazer oportunidades mais adiante, como eu venho comentando aqui, em diversos ativos que eu passo. O ideal seria ter uma correção nesse papel, enfim, para gerar uma oportunidade mais interessante de curto a médio prazo. Seguindo para a gente falar agora aqui do gráfico, do mini índice, né, do gráfico diário, a gente está tendo aí um movimento para baixo, gráfico de 60 minutos, aqui acima dessa região seria algo mais para a gente buscar a compra ali dentro do que foi falado no último pregão, e abaixo desse patamar aqui, se viesse para baixo dessa região, focaria mais em venda. O dia de hoje foi mais para a ponta vendedora, gerou essa correção aqui, abriu caindo na segunda-feira, focaria mais em venda de topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. O contexto nesse momento está mais para operações de venda. Para compra, eu botaria um critério aqui um pouco maior de ter que voltar para cima dessa região aqui que eu estou sinalizando e proporcionar fundo ascendente acima de um patamar de 138.320 pontos para abrir compra, falando de compra com estratégia de tendência, de tentando pegar uma tendência aí de alta no intraday. Mas nesse momento, contexto um pouco mais para venda, olhando já para a abertura da segunda-feira. Olhando agora para o dólar, no dia de hoje o dólar está aqui trabalhando em alta de 0,93% em 5.757 ou 5,75 ou quase 5,76. Não anulou o sinal de fundo, apesar da perda de força do pregão anterior, não conseguiu anular e veio um pouquinho mais para cima, voltando a fechar acima aqui da média de comportamento dos últimos 10 pregões, superando as máximas dos 2 últimos pregões, o que é algo positivo, o que
cria um viés de alta, de buscar os próximos níveis de resistência, mesmo dentro dessa tendência indefinida de curto prazo. Os próximos níveis de resistência, já considerando a mudança de contrato, que saiu aí do vencimento do contrato do dólar hoje, que sai do WDOM 25 para WDON de navio 25, a zona de resistência então vai aqui para 5.800, depois até os 5.807, e na sequência a máxima aqui para retomar a tendência de alta seria na superação dos 5.830. Então já com um gráfico aqui com ajustes. E para trazer uma nova sinalização de queda que aumentaria a chance de retomada da tendência de baixa, um retorno do preço para baixo da mínima registrada no pregão de hoje, que ficou em 5.696. Olhando agora para o intraday, gráfico diário de 60 minutos, observe aqui, ó, supera uma região importante, não só essa como essa aqui, e gera um sinalzinho de alta já no gráfico de 60 minutos. Então, enfim, abriu subindo na segunda-feira, o foco seria um pouco maior para buscar a operação de compra a favor desse movimento de subida, a favor da nova tendência de alta no gráfico intraday. Se abre caindo, bate aqui na média e depois gera um novo sinal de alta, ou seja, gera algum sinal de alta sustentando-se acima da média de 10 períodos aqui no gráfico 60 minutos, eu voltaria a olhar para buscar a operação de compra de day trade. Só olharia para a venda de day trade se abrir caindo e passar a proporcionar sinal de baixa. Vou pegar aqui o gráfico 5 minutos. Sinal de baixa abaixo desses fundos aqui, ó. Cai forte e gera sinal de baixa abaixo dessa região aqui assim, ó, que seria abaixo do patamar ali em torno dos 5.746. No mais, um olhar um pouquinho maior para compra no dólar e um olhar falando de operação de day trade e um olhar um pouquinho mais para venda no mini índice. Seguindo para a gente falar das ações, a Petrobras no pregão de hoje apresentou uma queda de 1,09%, já tinha gerado um sinal de baixa. No pregão passado, ela caiu hoje 1,09%, fechou na mínima do dia em R$ 30,90. Com isso, ela fecha um pouquinho abaixo ali do gap, já é um sinal mais negativo, não oscilou abaixo dos 30,87, mas de qualquer forma segue dentro de um viés de baixa, prestes a retomar sua tendência de baixa ao oscilar abaixo dos R$ 30,87. Então a Petro está dentro de um viés de baixa. Para mudar esse viés de baixa, ela tem que romper os 31,72. E para retomar a tendência de alta, ela tem que romper esse ponto aqui que está em 32,41. Na semana caiu 1,59%, segue dentro de um topo descendente com a expectativa ainda de poder buscar uma região lá na faixa dos R$ 29,04 a R$ 28,96, próxima região importante de suporte, falando de projeção e de essa projeção de queda se encaixando com a região de fundo anterior do gráfico semanal. No mês, a ação fechou ali apresentando uma leve alta de 3%, leve alta sim, né? Comparando com a queda do mês passado, a queda foi de 17,3%, ela subiu 3% neste mês. Candle de definição após um grande candle de baixa, ficando abaixo da média, a expectativa para o próximo mês seria um mês de baixa, tecnicamente falando, mas eu vou falar um pouco mais a respeito na análise de amanhã que eu faço sobre o radar, um radar da semana aí falando de Petro, de Vale, de Bovespa, de dólar, de juros, de Petrobras, de S&P 500, de petróleo, de minério e dos cinco índices setoriais mais representativos dentro da B3. Falando agora da Vale 3, dia de forte queda de 2,53%, fechamento em R$ 52,10, retomada da tendência de baixa de curto prazo na ação, já estava dentro de um viés de baixa e ampliou a queda, retomando a tendência de baixa, fechando abaixo dos suportes aqui anteriores. Para gerar realmente um sinal de curtíssimo prazo que gera uma expectativa de recuperação ou pelo menos um registro de força por parte dos compradores, que traz a possibilidade de olhar um pouco mais para a compra, ela teria que retornar para cima não só da máxima de hoje, que ficou em 53,39, mas principalmente da máxima da quinta-feira, retornar para cima dos 53,88, porque isso aqui, no gráfico de 105 minutos, já seria uma mudança de tendência, ó. Já seria uma quebra de uma estrutura de baixa se romper esse patamar aqui, que foi a máxima do pregão de quinta-feira. Então, nesse momento, a ação dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Se a gente for pegar aqui e projetar para baixo a altura dessa lateralização, dessa congestão que ela teve, eu nem vou pegar aqui essa mínima, aqui desse ponto aqui mais testado, até esse ponto também mais testado. Então,
pegando aqui, projetando essa altura aqui para baixo, a gente teria ali uma projeção de queda nos 49,53 e em conjunto com a região de suporte aqui do gráfico diário do fundo anterior, que fica lá nos 49,20. Então, os próximos suportes mais relevantes seria 49,53 a R$ 49,00. Fica entre 49,53 e 49,20. Olhando aqui agora para as operações de swing trade. Nas operações de swing trade tivemos hoje um encerramento de uma posição, Klabin, bateu aqui no stop da operação com ao perder essa mínima aqui, então essa operação foi encerrada e você vê que é a questão de limitar a perda, né? Se não aciona stop, não vou acionar stop porque eu vou aguardar um pouco mais, olha o tanto que ela caiu no pregão de hoje, 4,29%. Então é muito importante, terminou saindo aqui da minha tela, não sei porquê, mas vou voltar aqui e até colocar aqui de novo fechamento. Pronto, e aqui vale 3. Pronto, vale 3 não, Klabin. Pegar aqui, pronto, Klabin, que eu queria falar do resultado da Klabin, tá? Eu estava pegando minha planilha e fiz um comando aqui, acho que o comando estava ainda com o gráfico selecionado, ele alterou aqui para outra tela. A perda dessa operação da Klabin, desse stop, foi de 2,55%, e isso representou uma redução de 0,5% sobre o capital total, essa operação de swing trade da Klabin. Então essa foi a operação encerrada do dia. Seguimos com posição comprada em SimH3, que fechou o pregão de hoje em alta de 0,38%, em 5,33. Segue dentro do movimento de alta, sem gerar ainda sinal de baixa. Então, reavaliarei com mais calma durante o final de semana essa posição, no sentido de se faz sentido alterar o stop, reposicionar o stop dessa posição comprada. Outro ativo, JHSF3. Lembrando, qualquer mudança de stop você vai receber aí no seu aplicativo, no aplicativo Blue3 Research, aí na palma da sua mão, no celular. E JHSF3 seguimos também comprado, fechou o pregão de hoje com alta de 0,21%, leve alta, em R$ 5,35, também sem sinal de baixa por enquanto e dentro da sua tendência de alta. Bom fechamento de semana, não só para JHSF3, JHSF Participações, e também fechamento para Simpar. SimH3 também fez uma semana aí bem positiva, fechando aí em alta de 13,4%. Tivemos aqui a MOTV3 também, outra posição que a gente tem em aberto. Fechou o pregão de hoje em queda de 1,46% em 13,48%. Fechou abaixo da média. Então esse é um sinal mais negativo. Oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje reforça a chance de caminhar para o stop da posição que a gente tem em aberto nesse papel. Então a mínima de hoje 13,35, fechou em 13,48, oscilou abaixo desse patamar. Aumenta bastante a chance de acionar o stop da posição. Porque depois que ela rompeu aqui essa máxima, fez esse candle e ainda fecha abaixo da média, o que é que ela teria que fazer para manter uma expectativa de alta? Ela voltar aqui para cima da máxima do pregão de hoje. Superar a máxima do pregão de hoje seria um indício positivo, que a máxima de hoje ficou aqui em R$ 13,74, R$ 13,74. Então, se acontecer o contrário, oscilar abaixo dessa mínima, aumenta a chance de stop da posição de swing trade. Falando aqui agora os 12 destaques dentro do Ibovespa. O maior destaque de alta do pregão de hoje no Ibov foi a ASA 3, ASAS 2154 aqui, nome de pregão, né? 2154. A ASA 3 fechou com alta de 3,71% em R$ 44,15, próximo da região de topo. A ação está em tendência de alta de curto prazo e também, basicamente, já falando da tendência de alta ali no gráfico semanal. Reverteu, fala assim, está indefinido, mas depois dessa reversão é menos provável que a ação volte aqui forte para baixo. É mais provável que após alguma correção, movimento lateral, movimento de baixa, a ação venha justamente gerar a chamada retomada da tendência de alto gráfico semanal, mas, enfim, devido à força apresentada, fica essa expectativa maior já para o papel. O gráfico diário, sim, temos a tendência de alta bem configurada, só que para quem está comprado, dá para manter a compra. Se quiser um stop mais bem protegido, abaixo dos R$ 41,30. Para quem está de fora, entrar comprando aqui, se for para swing trade com stop aqui, não seria minha escolha. Considerando que aqui a gente teve 4 pregões de queda e aqui a gente já tem 5 pregões aqui vindo para cima e não superou essa máxima. Então, aguardaria, mesmo que faça um rompimento, avaliar o próximo movimento de baixa
ou lateral para planejar uma compra a favor da tendência vigente em cima de asa 3. Braskem, BRKM5, fechou, foi o destaque de baixa no pregão de hoje, dentro do Ibovespa, queda de uns 5,9%, fechamento em R$ 11,01. A ação segue respeitando essa zona de resistência importante, voltou a fechar abaixo da média, e uma oscilação não só abaixo da média, como do gap de alta aqui, ó. Se oscilar abaixo da mínima de hoje, ela fechou próximo da mínima 11,01, a mínima de hoje 10,98, aumenta a chance de continuidade do movimento de queda. Suporte mais próximo nos 10,71 e depois a região mais significativa lá por volta dos 10,20 a 10,15. Essa região aqui de suporte seria a região mais significativa de suporte de uma lateralização que essa ação tem. Não gerou ainda um sinal de alta aqui para buscar uma compra. Dá para monitorar no decorrer da próxima semana se ela não vai cair muito mais ou voltar a fechar acima da média com nova máxima, seria a alternativa de compra de swing trade. E a mais interessante no sentido de demonstração de força por passos compradores é sinal de alta fundo ascendente acima de uma região em torno dos R$ 11,80. Agora atendendo aos pedidos de análise que vocês enviaram aqui, maioria aqui dos membros do canal. Banco do Brasil, queda hoje de 1,18%. A ação vem caindo bastante, 3 semanas consecutivas de queda. Queda nessa semana foi de 4,1%. No mês a queda foi expressiva de 19%, vai apontando para mudar a tendência, reverter a tendência de médio para longo prazo. No gráfico diário a tendência é de baixa, não tem sinal de alta. Ela pode trazer algum repique de alta se não, né? Na região que tem esse fundo aqui anterior do gráfico mensal, que é por volta dos 23,20, 23,26 a 23,20. Abaixo desse nível de suporte, o próximo nível de suporte seria só em R$ 22,52. Então, ativo, como deu uma estilingada grande para baixo, ficou um pouco afastado ali das médias, pegando aqui o indicador de verificando o afastamento do preço para a média, dá para ver que está bem afastado, mais do que 2,5 vezes a volatilidade aí de afastamento do preço fechamento de hoje para a média. Então é um afastamento grande. Quando você tem um afastamento um pouco maior, o mercado dá uma lateralizada ou cai um pouco mais devagar e a média vai se aproximando do preço. Agora voltou a ficar com um afastamento grande. Então a batida em cima da região dos 23,20 ou um pouco mais abaixo, gerando sinal de alta, ela vai aumentar justamente essa chance de repique de alta por conta da região de suporte e desse afastamento do preço para a média. Isso não significa dizer que já, nossa, é uma baita oportunidade de compra de contratendência. Não vejo muito dessa forma, mas para quem tem um perfil mais arrojado, é uma alternativa. Esperaria pelo menos bater nessa região de suporte que eu citei, de 23,20 até os 22,50 seria a região para olhar em termos de tentar pegar algum movimento em busca da média de comportamento dos últimos 10 pregões. Fora isso, corrigiu de maneira fraca aqui no decorrer do mês de junho, batendo ali na média, era um sinal de baixo, o foco seria mais trabalhar na venda de swing trade dessa ação. O próximo ativo a ser falado aqui é Itaúsa TCA4, que terminou o pregão de hoje com queda de 0,18% em R$ 11,07. A tendência ficou um pouquinho mais para indefinida, apesar da estrutura de alta estar mantida ainda aqui, ó. Essa estrutura de alta ela é perdida se ela retornar para baixo dos 10,36. Então está distante ainda, mas eu falei um pouco mais indefinida porque ela está com o topo abaixo do topo anterior, levemente abaixo. Então já não conseguiu dar sequência nessa questão de topos cada vez mais altos. Os fundos estão ainda ascendentes, mas os topos não. Então ficou um pouquinho mais indefinida, que é um processo de correção. E eu estou com esse quadrado aqui, esse retângulo aqui em azul, que até no meu Instagram eu respondi lá sobre Itaúsa, falando que a região que mais me interessaria para avaliar a compra nesse papel seria justamente essa faixa de preço aqui, que fica entre R$10,50 até a região dos R$9,95, R$10. Por quê? Porque o semanal tem um movimento muito longo para cima e o ideal seria ela buscar uma região ali da média exponencial de 10 períodos ou mesmo a região aqui próxima do topo anterior. Pegando até uma região de retração do Fibonacci desse último movimento de alta. Então a região ali dos 10,50 até a região dos 9,97, 9,95. Enfim, nessa faixa de preço seria a faixa mais interessante em termos de relação risco-retorno para planejar compra até de prazo maior
em cima de Itaúsa. Então não seria o ativo dentro da atual formação gráfica aqui no diário que já entraria comprando se superar, por exemplo, a máxima do pregão dessa sexta-feira. Não faria essa entrada, mesmo que ela dê certo, eu não estaria disposto a arriscar essa entrada, não. Olhando agora para a Move 3, ação que fechou o dia de hoje com queda de 1,14% em 6,95. Também dentro do movimento, se pegar aqui, ó, o movimento mais lateral, dá para ver melhor pelo gráfico semanal, são várias semanas aqui meio que andando de lado, que é algo positivo, porque ela fez um movimento muito longo de subida e rompeu essa máxima, então é menos provável você ver um ativo que só sobe e não corrige, não faz um movimento lateral ou um movimento de baixa. Qual o ponto positivo? O movimento lateral dela está sendo... O movimento de correção está sendo mais no tempo, é uma correção mais fraca, tá tão forte que não consegue ganhar força para baixo. Essa semana até conseguiu fechar em alta de 4,98%. Mas em termos de buscar a operação de compra, arriscando um pouco mais, a primeira alternativa seria o rompimento dessa máxima aqui, do pregão de sexta-feira, em 7,12, colocar o stop abaixo aí dessa região do gap, abaixo do 6,83. Então essa seria a primeira alternativa. Segunda alternativa que eu vejo com bons olhos é se ela cair mais aqui, ó, afunda, testa essa região aqui de preço, que seria um patamar mais entre os 6,58 a 6,29, até fechando esse gap aqui, e justamente em 6,29 aqui. Bate aqui, isso aqui já está até fechado, né? Mas não no fechamento completo ali no 6,23. Que seria o semanal voltar ali, bater em cima da média aqui e gerar um sinal de alta. Então é um ativo que eu monitoraria para compra, pensando até num prazo maior, mas para swing trade tem essa opção, risco um pouquinho maior, porque o topo está muito próximo, e a mais interessante justamente após algum sinal de baixa em cima da região mais... de baixa não, sinal de alta em cima de uma região mais relevante de suporte. TSLA 34, BDR. Falando aqui então agora de Tesla, né, BDR da Tesla, no gráfico diário a tendência continua sendo a tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Beleza? Está recuando aqui, fechou o pregão de hoje com queda de 1,91% em R$ 62,20. Provável teste novamente da média móvel. Cheguei a falar dela, se eu não me engano, nessa semana, falando... eu falei dela no análise especial, que foi aqui para dentro do time comercial da W3 Investimentos. Algum cliente falou sobre Tesla e chega esse pedido para mim por meio da mesa de operações. Eu gravei um vídeo e disponibilizei aqui para membros do canal. Aqui, quem é membro do canal recebe essas análises especiais que eu faço aí no decorrer da semana. Então aqui, ó, quem é membro do canal, membro DV completo, tá? Existe o membro DV comunidade, aqui embaixo você tem as opções, logo abaixo do vídeo que tem seja membro, tem lá DV completo e tem DV comunidade, cada um que tem acesso. Então aqui eu comentei que justamente aqui nesse ponto não seria o ponto que eu entraria comprando o ativo, porque olhando para o gráfico diário, chegou num nível de preço extremamente importante, porque foi daqui que entrou muita pressão vendedora, então aqui tende a ter alguma defesa no sentido de pressão vendedora. Para compra de swing trade eu aguardaria um pouco mais de tempo aqui, ó, batendo ali nessa média, depois gerando um pivô de alta para arriscar uma compra, como rompendo aqui os 65,15, ficar mais alguns pregões aqui, mais uns 3 a 4 pregões aqui, para buscar alguma entrada. E a outra alternativa seria via gráfico semanal, monitorar de perto alguma correção, testando a média e gerar sinal de alta no decorrer do mês de junho. São as duas alternativas que eu vejo para a compra nesse ativo. No gráfico mensal, a tendência é de alta, no prazo maior, ó, e ela gerou um fundo nesse mês, um fundo ascendente, ao testar zona de suporte. Então, o contexto está positivo para os próximos meses, não que os próximos meses serão de alta, mas como eu digo, o contexto está positivo para os próximos meses no sentido de monitorarmos compra em níveis de preço importantes após queda do preço ou lateralização do preço. Falando aqui agora de Small 11 desse ETF, solicitação que foi feita também aqui por membro do canal, olhando para o gráfico mensal, a gente vinha dentro de um cenário mais negativo. Por mais que estava aqui, ó, fazendo isso aqui, esse zigue-zague descendente, em cima dessa região de suporte, e esse zigue-zague descendente dentro de todo esse movimento aqui de subida,
ou seja, ele menos relevante, mas ainda era um zigue-zague descendente. Essa subida aqui, ó, rompeu esse topo anterior. Então já quebrou uma estrutura de baixa, gerando um cenário mais positivo. Então são 3 meses consecutivos de boa alta dentro do ETF, aqui dentro do setor, dentro das small caps, né, o ETF que replica ali o comportamento do índice small. E tivemos um mês realmente muito positivo, 6,05%, e a gente tem até uma carteira recomendada de small caps que teve um desempenho o dobro do que foi o small 11 aqui nesse mês. Então olha lá dentro do aplicativo que você tem uma carteira lá de small caps, subiu 12% aí nesse mês. E olhando aqui para o prazo mais curto, o diário, está dentro de uma tendência de alta, de curto prazo, testando sinalização ponto de suporte, muda a tendência de curto prazo se retornar para baixo dos R$102, então não tem ainda sinal de mudança de tendência. Quanto maior o tempo que ficar também aqui em cima dessa média com um novo sinal de alta, possibilidade de arriscar a compra, mas o ideal seria ter uma correção um pouquinho maior, porque uma entrada aqui agora, ó, pegando o gráfico semanal, uma entrada ali no gráfico diário nesse nível de preço aqui, ó, em cima desse topo anterior, considerando todo esse movimento de subida aqui, começa a aumentar a chance de ter pressão vendedora. Então, o ideal seria ter justamente uma correção maior ou lateral ou para baixo, para trazer oportunidades mais interessantes. Melhor ainda se voltasse ali se aproximar da região dos 103, R$102, vem aqui embaixo, bate aqui e começa a subir novamente. É uma das alternativas. Mas, enfim, para quem está comprado e quer manter a compra enquanto a tendência do diário não for revertida, coloca o stop abaixo dos R$102. E para a gente fechar aqui, Cosan, CSAN3, fechou o pregão de hoje com queda de 2,02%. CSAN3, tá? É Cosan, que às vezes confunde com CSNA3, é Cosan, CSAN3. Fechamento em R$ 8,23, queda de 2,02%, padrão dos candles chamado aqui de engolfo de baixa. Confirma esse padrão de baixa e aumenta a probabilidade de ter um movimento de queda, se oscilar abaixo da mínima de hoje, que ficou aqui na faixa de R$ 8,13. Eu diria que até teria que oscilar abaixo da mínima do pregão anterior, 8,12. Mas de maneira geral, é um sinal aqui ó, que fecha um pregão acima dessa máxima e no pregão seguinte já volta a fechar abaixo, já dá um indício de falso rompimento. Confirma esse falso rompimento se confirmar o sinal de topo aqui no gráfico diário. A tendência de curto prazo ainda é de alta. Só que eu só olharia para a compra se esse ativo der uma lateralizada aqui ou uma queda fraca e gerar um sinal de alta no decorrer da próxima semana acima de R$ 8,00 número redondo. Acima dessa região aqui, dá um zoom menos, ó. Olha só que região importante. Eu não deveria voltar para baixo dos R$ 8,00 para gerar sinal de alta, porque aí seria um indício de enfraquecimento da atual tendência de alta de curto prazo. Então, sinal de alta acima da região de R$ 8,00 fica mais para compra no decorrer da próxima semana em Cosan, a favor da tendência vigente de curto a médio prazo, gráfico diário e gráfico semanal. É isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês nessa análise de fechamento do pregão. Desejo a vocês aí um excelente final de semana, de bom descanso. Amanhã devo colocar aqui no canal o radar da semana e provavelmente o vídeo aí de o que esperar para a nossa Bolsa e Ibovespa no decorrer do mês de junho, após o fechamento desse mês. São conteúdos exclusivos para membros. O radar da semana só fica disponível no meio da semana que vem, para quem não é membro do canal. E no domingo, e o vídeo do Ibovespa provavelmente só na próxima sexta-feira ou no próximo sábado, que vai ficar disponível para todos aqui. Para quem é membro, fica de imediato aí com todos os dados estatísticos de junho, com a minha avaliação sobre médio, longo prazo, curto prazo. E o vídeo no domingo de oportunidades de swing trade, que eu coloco aqui todos os finais de semana. Para quem também é membro do canal, só fica disponível lá para o meio da semana, do meio para o fim da semana que vem, para todos que estão aqui dentro. É isso, muito obrigado, um grande abraço e um ótimo final de semana. Até mais.